Muito boa noite para todos, bem-vindos. Shur número 800. Acreditem se quiser, Baruch Hashem. A gente está no 26º ano do projeto Torah Sound, Baruch Hashem. Queria agradecer a Kadosh Baruch Hu, primeiramente, por ter o mérito de ter comemorado com este Shur, o Shur número 800. E tudo isso se faz de verdade, de ficar com um sorriso, que a nossa Torá ela é tão infinita e a cada vez a gente consegue aprender mais e mais olhando para a mesma Torá, para a mesma Gemara, para a mesma Mishnah, porque quando a gente muda, a Torá também muda e a gente tem algo novo a aprender nesse universo infinito chamado Torá Kedoshá. E óbvio que a gente tem que agradecer os ouvintes, porque sem os ouvintes, Baruch Hashem, em diversos lugares aí do Brasil e do mundo, nós não teríamos o Shur número 800 de hoje. Here we go. O Shur de hoje, se Deus quiser, a gente vai dar um Shur que eu vou chamar ele de faixa preta, óbvio, tá bom, ele é power, mas é um Shur faixa preta. Vamos lá, se Deus quiser. Começamos por aqui, queridos. Yosef teve uma história, se a gente for olhar, nada que agradável. Yosef, Avraham, Yitzhak, Yaakov, e um dos filhos de Yaakov, Yosef, teve uma história muito difícil. Teve uma vida bastante difícil, como a gente conhece. Algo que a gente falaria, olha, é uma vida que foi maravilhosa depois que já aconteceu, mas que a gente nunca deseja a ninguém. Assim que a gente falaria no português bem claro. Muito resumido, só para relembrar, os irmãos venderam ele quando ele era um adolescente. Ele foi vendido para um grupo, para outro, para muitos grupos e foi colocado num poço algumas vezes para ser cuidado até ser revendido de novo. E até que a gente vê em Parashat Vayeshev, tem um episódio que acontece que a Torá conta pra gente, depois que ele foi vendido algumas vezes, e lembrem que ser vendido é ser vendido como um escravo, colocado aí na carroça, vendido e colocado num poço até uma outra pessoa vir comprar ele de novo, um lugar escuro, um lugar assustador. E aí a Torá conta pra gente algo curiosíssimo, Perek Lametet Pasuk Bet 39:2, Parashat Vayeshev, Vayhi Ish Matzliach. Yosef era um homem de sorte. Eu li esse passo e falei, peraí, não pode ser. E aí depois, a gente lê mais um verso no passuco seguinte, está escrito Hashem Matzliach Beadó. Hashem estava dando sucesso para esse homem. E aí tem um episódio, pessoal, que acompanha esses dois versos, que contam que Yosef estava tendo sucesso. É o famoso episódio de uma mulher chamada Eshet Potifar, que é a mulher do CEO do Egito. E essa mulher foi lá e tentou, por muitos meses, seduzir Yosef. Finalmente, num grande dia que só tinha duas pessoas no palácio, no caso ela e Yosef, essa Miss Universo, maravilhosa, assim contam Rahamim pra gente, ela foi e falou, olha, agora eu vou dar a última atacada, é agora ou nunca. E ela foi seduzir Yosef. E Yosef, para não cair na tentação, ele sai correndo do palácio, ela fica com as roupas dele, e óbvio que ela contou a história na versão dela que ele tentou seduzir ela. Por causa disso, o que acontece? Prendem Yosef na prisão, num calabouço. E aí a Torá conta pra gente pela terceira vez, Ve'asher uose Hashem matzliach. O que Yosef fazia, ele tinha atzlachá, sucesso. Peraí, tem 3 vezes falando que Yosef teve sucesso. As primeiras 2 foi depois de coisas muito difíceis. Da segunda para a terceira tem episódio que contaram uma calúnia sobre ele, prenderam ele, jogaram ele num poço, que era a prisão do antigamente, e Hashem fala, uau, a Torá conta pra gente, Vasher você, Hashem Atzliach, o que ele fazia, esse homem tinha Atzlachá, no português, sucesso, êxito. Eu fiquei pensando, se isso é Atzlachá, então eu não quero. Quem quer ter este tipo de êxito de Atzlachá?
Sabem que a gente fica olhando para uma vida de uma pessoa, a pessoa casa, ela ganhou um apartamento, ela tem um trabalho maravilhoso, aí sim a gente pode falar, meu, esse homem deu sorte. Começou a trabalhar, já deu certo, casou com uma menina maravilhosa, ganhou um apartamento top, no trabalho está se dando bem, tem amigos, é uma pessoa honesta. Meu, esse homem é um homem de atzlachá, um homem de sucesso, um homem que sabe ajudar a comunidade. Meu, esse homem é o cara. Muito bem. Mas esse seria o último caso, o caso de Yosef, que a gente diria Vashem Matzliach. Dentro da prisão, que ele falou Halel Yosef, tipo, que tipo de atzlachá de sucesso ele teve já? Que tipo de música ele já podia cantar dentro da prisão e agradecer a Hashem pelo quê? Pelo que mentiram sobre ele? Pelo que ele foi vendido? Pelo que nenhum irmão quis saber dele por 22 anos? E tem mais uma pergunta sobre um outro personagem, a gente amarra tudo isso junto brevemente. David HaMelech, pessoal, é fenomenal, se a gente estuda a história de David HaMelech, acompanha ela no Tanakh, a gente vê que David HaMelech escreveu grande parte, não todo, repito, grande parte, não todo, o Tehillim. O Tehillim são cânticos, louvores para Hashem. Agora, se a gente for olhar a história de David HaMelech, óbvio que eu vou fazer ela em um minuto muito resumida, mas se a gente pudesse olhar de forma abrangente, a gente ia ficar assustado com a história da vida dele, mas vai aqui de forma muito encapsulada. Shmuel Hanavi, que era o profeta, veio para escolher, que ele escutou que tinha um homem chamado Ishai, Hashem contou para ele, que tinha muitos filhos. Esse homem, Ishai, teria um dos filhos que seria o futuro rei de Israel. Então Ishai falou, olha, eu vou te apresentar todos os meus filhos. E aí Shmuel falava, não é esse que Hashem escolheu, não é esse que Hashem escolheu, até que de repente não era nenhum deles. E Ishai falou, I'm so sorry. Aí Shmuel falou para ele, você não tem mais nenhum filho? Ele falou, tem mais um lá. Quer dizer, era um filho que nem imaginava que ele tinha o potencial de ser rei. Depois trouxeram este filho, no caso David, para Shmuel, e Shmuel falou, esse é o homem que vai ser o rei. Atenção, ninguém nem confiava que ele tinha o potencial, nem apresentaram ele inicialmente para Shmuel. Acompanhe comigo um segundo ponto. Depois de David derrubar o gigante chamado Goliat, Shmuel, o rei, Shaul, melhor dizendo, o rei, falou, olha, quem derrubar Goliat vai casar com minha filha. Então, uma vez que David HaMelech derruba Goliat, Shaul entrega a sua filha Michal para David. Ou seja, Shaul, o rei, era sogro de David HaMelech. Só que Shaul HaMelech começou a ficar com ciúmes de David, vendo que ele ia ter mais popularidade, e durante algumas circunstâncias, isso mesmo, eu falei no plural, Shaul tentou matar, isso mesmo, o que a gente ouviu agora, David HaMelech. Então esse homem, primeiro, ninguém acreditava nele, depois o sogro dele quis matar ele. 3, pessoal, ele teve um filho chamado Avshalom, o seu filho, Avshalom, filho de David HaMelech, se rebelou contra o rei para tirar o reinado do seu próprio pai. E aí, tem muitos outros episódios, mas é suficiente já para a gente entender a tensão aqui, 220 volts. E aí a gente abre o Tehillim, eu comecei a procurar linguagens que tem no Tehillim, Aromimcha Hashem, uau, eu vou te louvar Hashem. E depois, David HaMelech fala em outro Tehillim, Odecha Hashem, Bechol Libi, eu vou te agradecer Hashem com todo o meu coração. Ashira Lashem Bechai, vou cantar para Deus na minha vida. Quarta linguagem que aparece no Tehillim, aparece muitas. Zameru Lashem Bechinor, vou louvar Hashem com uma harpa. Hello, louvar o quê? Você foi perseguido, Habib, ninguém acreditou em você, queriam te matar, teu filho veio arrancar o poder de você. Desculpa, parece que a gente está falando de uma pessoa, me permitam, óbvio que não é o caso, mas aparentemente nem balanceada. Como que alguém canta para Hashem numa situação dessa? Como é possível? De que forma esses dois personagens, Yosef e David, conversam com a gente? E qual a resposta para os cânticos de David HaMelech e para Hashem falar sobre Yosef, Hashem Matzliach Beado, que ele teve sucesso. Sucesso em quê? Naqueles momentos,
não havia ainda sucesso nenhum, e a Torá contou para a gente que ele teve sucesso nos momentos nos quais eu descrevi há poucos minutos atrás. Vamos começar por aqui, pessoal. Aqui tem uma mensagem poderosíssima para a gente que responde esses dois casos e traz uma lição power para o shiur de número 800, que é o shiur de hoje, Baruch Hashem. É o seguinte, um dos grandes homens da dinastia de Levi, da dinastia de Brisk, melhor dizendo, chamado Bet Halevi, no seu livro sobre o Humash, conta pra gente algo giant. Ele fala o seguinte, quando os Eudim saíram do Egito, ele explica algo muito curioso que talvez a gente nunca tinha pensado, é o seguinte, quando os Eudim saíram do Egito, na saída do Egito eles atravessam o mar, eles fazem um canto para Hashem, que a gente chama de Shirat Hayam, o canto que eles fizeram depois de atravessar o Yam Suf. Ele conta algo muito, muito curioso. Ele fala o seguinte, olha que interessante. Tem dois tipos de Yahoo, de música, de cantos que a pessoa pode fazer na sua vida. Um deles é, categoria número 1, vamos chamar assim, é quando a pessoa é salva de uma furada. Por exemplo, vai ter uma prova e a pessoa não estudou, por qualquer razão. Ou a pessoa tem uma complicação no trabalho e ele não sabe como resolver essa complicação. Ou pode ser na cozinha também, tanto faz. Ou a pessoa tem um pneu que furou e ele fala, puxa vida, eu estou atrasado e o pneu do meu carro furou. E de repente, de forma repentina, aparece alguém que salva ele e troca o pneu rapidinho, ou ele acaba indo bem na prova mesmo sem ter estudado, ou aquele problema do trabalho é resolvido de uma forma que ele nunca ia imaginar, ou o bolo não queimou, qualquer coisa assim. A pessoa fala, uau, Hashem, super obrigado, thanks a lot, muito obrigado, merci beaucoup, todarabá. Ainda bem que eu me salvei dessa furada. Óbvio, se eu pudesse, nem teria entrado nessa furada, mas uma vez que o pneu já furou, uma vez que já tem a prova, uma vez que o bolo já parecia que ia queimar, sorte que Hashem me tirou desse problema. Aqui a pessoa está cantando por quê? Porque o problema terminou. Agora olha que interessante. Quando os Eudim saem do Egito, acompanhem comigo, eles cantam atravessando o mar para Hashem também. Que a gente fala todos os dias em Shacharit. Az Yashir Moshe, o Bnei Israel, etc. Agora olha que interessante, pessoal. É uma canção completamente diferente, diz ele. Ele diz o seguinte, olha que interessante, que aqui eles estavam cantando, que eles estavam agradecendo a Hashem por tudo pelos que eles foram salvos agora, óbvio, na saída do Egito, certeza, mas a gente está agradecendo a Hashem, disse agora o Bet Halevi, atenção, por tudo que aconteceu no Egito também. Olha que interessante. Até agora eles estavam no Egito, eles já tiveram 10 makot. E por que lá eles não cantaram? Acho que essa é a resposta, porque até agora, a canção que eles tinham para cantar lá, eles cantaram, eles agradeceram a Hashem, mas isso a Torá não conta para a gente, porque foi só, obrigado que você me salvou dessa furada. Agora, quando eles saíram do mar, atravessaram o mar e saíram do Egito, eles fizeram uma canção, e aí Hashem escreve para a gente essa canção, porque aqui Hashem, eles cantam para Hashem, obrigado que eu fui salvo, mas tem um passo adiante. Não é obrigado que eu fui salvo, Yahoo, e tomara que nem tivesse acontecido. Obrigado que eu fui salvo, e ainda bem que aquilo aconteceu, mesmo que ninguém quer sofrer, mas ainda bem que aquilo aconteceu, porque se não tivesse acontecido, nós não seríamos povo Yehudi, a mesma pessoa que nós somos hoje. Ou seja, um cântico, categoria número 1, vamos chamar assim, ainda bem que você, Hashem, me salvou dessa furada, a gente precisa agradecer a Hashem sempre, mas tomara que nem tivesse acontecido. E o segundo, Hashem, obrigado que eu fui salvo, mas eu entendo que o acontecido, apesar de ter sido desagradável no momento, foi algo maravilhoso que sem ele eu não teria chegado aqui. Diferença gigante. Os Yehudim entenderam que eles só puderam se tornar um povo depois de 210 anos de escravidão. Foram 210 anos de escravidão e a canção na saída do Egito somente, não lá dentro com as 10 pragas, não. Só quando saíram falaram, Hashem, agora sim a gente entende, uau, obrigado que a gente foi salvo e pelo sofrimento que a gente teve que nos transformou como pessoas diferentes. Isso explica para a gente, pessoal, olhem que interessante.
David Amelech, nos Salmos 118, Kuf Yud-Het, falou o seguinte: Odecha ki anitani vatehi lilishua. Absurdo. Obrigado, Hashem, que eu sofri e você foi minha salvação. A gente pode agradecer que Hashem foi a salvação, mas não obrigado que eu sofri e você foi minha salvação, Hashem. A gente agradece pela salvação, não pelo sofrimento. A resposta é o seguinte: David Amelech entendeu durante a sua vida que o David Amelech que ele se transformou só foi possível pelos percalços que ele teve na vida dele. Ou seja, Odecha Hashem ki ainitani, Hashem, muito obrigado que você me fez sofrer, e o meu sofrimento Vatehil Lishua se transformou depois da minha salvação. Quer dizer, David Amelech agradeceu pela dificuldade. A nossa pergunta lá em cima, Yosef entendeu que aquilo fazia parte do plano de Hashem. Algum dia de lá ia sair luz. Mesmo quando ele estava na prisão, Vashem Matzliach. Habibi, você está preso, que atzlacha é essa? Que sucesso é essa? Yosef falou, boa pergunta, eu não sei, mas eu tenho certeza, olhem que power, que isso é atzlacha, isso é sucesso. Gigante isso. David Amelech e Yosef entenderam algo precioso, respondendo às questões que a gente fez no começo do shiur, que as dificuldades que nós passamos em nossa vida não são algo que a gente chama de bediavad. Capará, já passou, tá bom. Não, é parte do master plan de Hashem para atingir o nosso jackpot, cada um o seu, ou no caso do Egito, o povo Yehudi como um povo. Vamos dar um passo adiante e olhem como esse conceito ele é power e tem a ver com a gente, se Deus quiser. Yosef diz que teve atzlacha. Exatamente o que o Beta Levi contou para a gente. Yosef entendeu, recapitulando para a gente poder dar um passo adiante, se Hashem mandou, não é que tá bom, não foi assim que Yosef entendeu. Yosef entendeu que se Hashem mandou, esse é o melhor possível. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Rav Hutner conta para a gente algo muito curioso. Ele explica que o Talmud fala para a gente que tem algumas perguntas que vão aparecer no vestibular de cada um de nós depois de 120 anos bem vividos. Uma delas é Tzipita Leishua. Será que nós ansiamos, esperamos a redenção de Hashem? Essa é uma das perguntas que Hashem já manda a prova para a gente de antemão. Hashem fala, eu vou perguntar para cada um de nós, Yehudim, Tzipita Leishua. Será que você ansiou, ficou com sede de chegar a Yeshua? Rav Hutner diz para a gente que não é só esperar a Geulah, esperar Mashiach, que também é verdade. Diz ele para a gente que tem um passo aqui adiante. Que nos momentos de dificuldades de cada um de nós, em qualquer situação, e para cada um a palavra dificuldade pode ser interpretada diferente, depende do sentimento pessoal de cada um. Nos momentos de escuridão das nossas vidas, entender que isso é a Yeshua. Tzipita Yeshua não é esperar sair dessa furada para ganhar uma Yeshua, ganhar uma salvação. Não, essa é a tradução normal. O shur de hoje ensina para a gente Tzipita Yeshua é será que você esperou, Habibi, Mr. or Mrs., ter a sua Yeshua, a salvação disso. Que isso, Tzipita Yeshua, que daqui vai sair a Yeshua da pessoa. Não se salvar desse problema e eu vou ter a minha Yeshua, a salvação, não. Que esse problema vai se transformar em parte da minha Yeshua, da minha grandeza, da minha liberação. E se me transformar uma pessoa melhor. E olhem que power. David Amelech entendeu que para ele virar David Amelech, ele por qualquer razão, e a gente não se coloca em situações de apuros, mas Hashem coloca a gente, ele entendeu que, olha, se eu não tivesse situações adversas, ia ser mais algum Davi aí da rua. Para mim me transformar no rei Davi, em David Amelech, eu precisei sair de todos esses percalços que Hashem foi me mandando. A pergunta que tem que ecoar nos nossos ouvidos quando a gente tem uma dificuldade, qual que é então? Quem nos colocou aqui?
de novo repito, sempre que a gente tem qualquer adversidade no trabalho, em casa, no carro, no trânsito, qualquer coisa, seja ela grande ou pequena, a gente tem que se questionar sempre quem me colocou aqui? Essa pergunta tem que ficar nos nossos ouvidos. Se nós temos emuná em Hashem, se a gente entende que foi Hashem que colocou a gente aqui, porque a gente agiu de uma forma responsável, ainda aconteceu algo que a gente não esperava, certeza que já é a Yeshua, porque Hashem me colocou aqui. Agora, vamos ver como que eu posso fazer para crescer de uma forma mais coerente possível. Porque olha que interessante, pessoal. Quando a gente tem algum percalço na nossa vida, a gente tem qualquer dificuldade, a gente tem dois caminhos. Quando a gente pensa quem nos colocou aqui, a gente age de uma forma, senão a gente age de outra. Sigam comigo. A gente fala, olha, deixa eu ver quem é o culpado. Quando eu penso em quem é o culpado, quem é a culpada, foi ele, foi ela, é porque eu esqueci quem me colocou aqui. Quem me colocou aqui, eu quero dizer, nesse problema, nessa dificuldade, nessa escuridão. Agora, se eu entendo que foi Hashem, então tá certo que essa pessoa foi incômoda comigo, e eu talvez vou evitar ela, daí por diante, mas um minuto, foi Hashem que me colocou aqui. O que ele quer de mim me colocando aqui? O que eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei? Essa tem que ser a nossa pergunta. Porque olha que interessante, quando a gente tem um problema na vida, e todos nós temos, a gente tem duas formas de agir. Olha que power, pessoal, isso se repete diversas vezes no dia e na vida da pessoa. É um shur que, na verdade, 800 que muda a vida da pessoa. Olha que interessante, eu acho. Olha que power. Cada problema que a gente tem duas formas de abordar ele. Uma forma é, deixa eu dar para o meu paciente, tá bom? Pronto. Para quem vem conversar comigo, um analgésico para ele poder viver melhor com este problema. Legal, ok, é um caminho, mas não é o caminho de quem se pergunta quem me colocou aqui. No caso, a resposta tem que ser Hashem. O que a gente está falando hoje, pessoal, é que a ideia não é como tomar um analgésico e sair de fininho com o problema que a gente tem em nossas vidas. É o que Hashem quer de mim me colocando aqui. É como eu posso ir de encontro ao problema. Óbvio que de uma forma saudável e que a gente consiga enfrentar, vamos dizer, o problema, certeza, né? Emocionalmente. Mas o que Hashem quer de mim aqui? Não é como eu posso sair pelas beiradas. É como eu posso peitar o problema e virar uma pessoa melhor. Porque se Hashem me colocou aqui, Odecha Hashem kinitani vatehil lishua Hashem, obrigado pelo sofrimento, já que você me colocou. Vatehil lishua, e desse sofrimento próprio vai sair a minha Yeshua, a minha salvação. E emuná é Hashem nos colocou aqui. Porque Avraham Avinu cresceu porque ele teve 10 testes. Avraham Avinu podia ter olhado para sua vida como 10 makot, 10 pragas. Nunca pensei nisso, mas preparando o show de hoje, pessoal, surgiu. Avraham Avinu podia ter dito para si próprio, eu tive 10 makot na minha vida, 10 pragas, igual os egípcios. e dele não ia sair nada, igual o que terminou o Egito. Ele decidiu olhar quem me colocou aqui. Ele teve 10 testes e transformaram ele no gênio da locomotiva number 1 do povo Yehudi. Que power, que power. Os Yehudim olharam para 10 makot e não 10 escadas. Avraham Avinu, leavdil sem comparação, olhou como 10 escadas, porque foi Hashem que me colocou aqui, disse ele, para si próprio. Não é Hashem contra a gente, é ele, maiúsculo, e nós do mesmo lado. Não quer dizer que é confortável, tá certo, mas é ele e nós do mesmo lado. E onde tudo isso começou, pessoal? Olha que interessante. Adam Arishon, o primeiro dos homens, tudo volta para lá, assim, o Arizal fala e muitos livros falam, que Adam Arishon volta, a gente volta para Adam Arishon no começo, Hashem fala para ele e para Havá não comerem daquele fruto único proibido. Adam come, Hashem pergunta para Adam por que você comeu. O que Adam responde? Hashem, Aisha asher natata imadi, a mulher que você criou. Eu nasci sozinho, você criou uma esposa depois
essa esposa me deu o fruto, então é culpa dela. Quando a gente vive procurando a culpa do outro, que foi no caso que a Torá conta para a gente aprender de Adam Arishon, no nível gigante dele, a gente pensa, aí são 10 makot. Se a gente pensa quem nos colocou aqui, aí viram 10 oportunidades de crescimento, 10 testes, e a gente se transforma em David HaMelech, ou em Avram Avinu, onde nos casos difíceis, Hashem fala 3 vezes sobre Yosef, antes dele virar o big shot do Egito, Vashem Matzliach, Hashem Matzliach Beado. Como assim? Yosef saiu mentalmente saudável como? Porque ele entendeu que tudo era tzlachá. Olhem só que power, pessoal. Vou contar para vocês 2 histórias. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tem 2 irmãos tzadikim famosos, Rav Zusha e Rav Elimelech Milizhensk. Os 2 acabaram parando na prisão. Naquela época parece que era muito comum as pessoas irem na prisão porque eles cumpriam Torá, cumpriam mitzvot, então o regime comunista jogavam eles na prisão da época. Eles foram parar na prisão e um fala para o outro, a gente está aqui na prisão com outros prisioneiros e no meio da cela tem um pinico. Então nem estudar Torá, nem falar Torá a gente não pode, porque quando tem dejetos de seres humanos não pode se estudar Torá, não pode pensar em Torá na frente deles. Então ele ficou muito triste. Até que Rav Zusha se vira para Elimelech e fala para ele, olha, 1 minuto, por que você está triste? Ele falou, eu queria estudar Torá, mas não pode. Ele falou, tá bom, se a gente não está estudando Torá porque não pode, também é uma mitzvah. Ele falou, então vamos dançar. E os 2 começaram a dançar no meio da cela da prisão, em volta do pinico. O que acontece foi que o guarda lá fora vê isso, e o pessoal nem que pau, o guarda fala, o que estão fazendo? Ele falou, a gente vai contar a verdade. E começou a cantar, o quê? Estão dançando em volta de um pinico? Ele foi lá e falou assim, se é assim eu vou tirar esse pinico. Aqui é para vocês ficarem imprisionados e tristes, não felizes. No que foram lá e tiraram um pinico, Rav Zusha olha para Elimelech Milizhensk, que Rav Elimelech Milizhensk olha para Rav Zusha e fala, uau, agora eu entendi. Agora a gente pode até estudar a Torá. Ou seja, quando a gente entende que de verdade aquele percalço vem de Hashem, Odecha Hashem ki ainitani, vatehili lishua. O sofrimento vira uma salvação. Escutem agora uma segunda história. Um jovem, talvez já não tão jovem, estava com mais de 32 anos de idade e estava procurando o Shidur. E ele escutou que tem uma segular, quando a gente já passa de uma certa idade e não encontra outra metade, a gente já procura muitas artimanhas, óbvio que coisas que são kasher, de acordo com a visão da Torá. E ele, a história se passa em Israel, e ele procurou uma segulá e contaram para ele que tem uma segulá de falar Shir Hashirim à meia-noite todos os dias. Levantou todos os dias com carinho, falar Shir Hashirim, todos os dias à meia-noite, Hatzot, e falava cada verso bem falado, cantado, com a musiquinha. E certeza, quando terminou o primeiro dos 30 dias, falou, no dia seguinte vai tocar o telefone e vão mandar um shidur. Nada. Hashem, eu não sou desse tipo, vou fazer a segulá de novo. Eu acredito em Hashem. Fez a segulá uma segunda vez, mais 30 dias com carinho de novo. Agora vai tocar o telefone, me oferecendo uma mulher para casar. E esse Shlomo conta que também não tocou o telefone. E se ele, Hashem, eu gosto tanto de você que eu vou fazer pela uma 3ª vez. Mesmo que eu não estou sendo atendido. Fez mais 30 dias o Shir Hashirim, pessoal. Dia por dia, noite por noite em Hatzot. Inteiro, com carinho, devagar. E aí toca o telefone depois da 3ª vez. Óbvio que ele não entendeu porque só depois da 3ª vez. Ele sai com essa menina e, com 33 anos de idade, ele fica noivo com essa menina. No dia do noivado, o pai dessa menina levanta e fala, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero muito, muito, muito agradecer a Hashem aqui em especial. Eu tive um período assim que eu não tenho nem o que contar para vocês. E ninguém estava entendendo, nem Shlomo mesmo. Então, o noivo, então disse ele o seguinte, eu tenho 3 filhas, que as 3 filhas eram muito velhas, com idade um pouco mais avançada do que o normal para se casar em Israel. E aí o que aconteceu foi que faz 60 dias
uma das minhas filhas ficou noiva, faz 30 dias uma segunda filha ficou noiva, e hoje, 90 dias depois, minha terceira e última filha ficou noiva. Ou seja, Shlomo, o noivo, terceiro noivo lá, quando estava fazendo o Shir Hashirim 3 vezes, falou, mas Hashem não está me respondendo. Vatehili lishua. Hashem tinha que fazer a primeira casar, depois a segunda, para a terceira, que era o Shidduch, a outra metade de Shlomo, poder ficar noiva. Para isso precisou de 90 dias, 3 vezes o set da segurada do Shir Hashirim. Ou seja, a dificuldade é a solução. Power! Agora tem uma pergunta, nesses momentos finais. E quando não tiram o pinico da nossa cela? A gente dança em volta do pinico, a maioria das vezes vão tirar, mas e quando não tiram? E quando a gente faz a segulá 3 vezes, e também não fica noivo, e também não fica noiva. Fiz tudo e continua igual. A gente tem que entender o que a gente mencionou antes. Quem nos colocou aqui? Entender que na verdade foi Hashem. E com esses pedregulhos que Hashem colocou nos nossos sapatos e fez ficar desconfortável, Ele quer que nós chegamos ao nosso jackpot. E só é possível que a gente chegue no nosso jackpot com esses pedregulhos. Esse é o shir de hoje. Hashem está dizendo para a gente o seguinte, a Kadosh Baruch Hu dizendo que coloquei a dificuldade. E a Yeshua, a salvação, está dentro dela. Na verdade, olha que interessante, quando a gente tem uma vida fácil, vamos dizer que fulano tinha que ter casado com uma esposa, por exemplo, ele casou, e é uma esposa difícil, mas é o que Hashem colocou para ele, ou um marido difícil, tanto faz. E ele tinha que saber lidar com a situação, não fugir da situação. A pessoa foge da situação. Quando essa pessoa chegar no Olam Haba, Hashem vai falar para ele, Habibi, legal, feliz em te ver, mas o seu job no mundo você não fez. Por quê? Porque eu esperava de você algo que você tinha que entender que cada percalço que Hashem manda fui eu que te dei. Se fui eu que te dei, é reagir de uma forma saudável e ir ao encontro dele, não fugir disso daqui. Isso é power, pessoal, para o dia a dia da pessoa, para a vida da pessoa, de cada um de nós, para ensinar para a nossa família isso. Tudo o que acontece na vida de um Yehudi é Kadosh. Eu lembro de uma história do Rav Gifter, que ilustra isso, que uma vez uma mulher, Rav Gifter foi Rosh Vaditel, Cleveland, Ohio. Uma vez uma mulher chegou para ele e falou, Rav, eu trabalho muito em casa, eu queria que meu marido tirasse o lixo, meu marido não quer tirar o lixo porque ele é um grande Rav, ele acha que não é digno para ele tirar o lixo. Rav Gifter só escutou a história, ficou em silêncio e não respondeu nada. A mulher volta para casa chateada, falou, fui falar com o Rabi, ele não respondeu nada. Naquela noite, Rav Gifter bate na porta, abrem a porta, quem é? Eles abrem e vê que é Rav Gifter. Falaram, Rav, o que o senhor está fazendo aqui? Disse ele, eu vim tirar o lixo. Disse, seu marido não quer tirar o lixo? Eu vim tirar ele. Por quê? Porque se para o teu marido o lixo é feio, o lixo de uma casa de Torá para mim é bonito, é respeitoso. Eu vim tirar o lixo. E óbvio que o marido entendeu a lição. A ideia que a gente tem que entender, pessoal, e essa história ensina para a gente também, é que não existe lixo na vida de um Yehudi. Tudo na vida de um Yehudi é um tesouro, porque se Hashem me colocou aqui, o que ele quer de mim? E agradece, verbaliza, repito, verbaliza. Pessoal, quando a gente tem uma coisa boa, aí começa por aí verbalizando, mas às vezes quando está difícil, verbaliza porque para um segundo e pensa, quem me colocou aqui? Muda a vida da pessoa, muda o approach, muda a consequência, muda a nossa pessoa, muda mais ainda o sorriso de Hashem para cada um de nós. A gente tem que chegar num nível que quando a gente vê um gadol, um grande Talmid Chacham, a gente vai pedir uma brachá e deve mesmo, quando vem alguém grande para a nossa cidade, um rav muito importante, com a shkafa certa, com os valores corretos, a gente tem que sempre se informar antes, isso é muito importante, fecha o parênteses. E a gente vai pedir uma brachá para ele, vai conversar com ele, a gente tem que pedir uma brachá assim, eu quero ser melhor, eu quero ser o meu potencial, mas
Normalmente a gente vê pessoas que vão para os Rabanim e olha, Hashem me salva do que eu tenho. Repito, pessoal, olha enquanto isso é verdadeiro. Eu fui para um Rav para ele me salvar do problema que eu tenho. Mas de novo, o problema que nós temos é o que vai fazer a gente virar maravilhoso. Quando a gente entende que Hashem mandou isso, Hashem já tira o pinico, na maioria das vezes. Mas se não tirar o pinico, é porque Hashem está falando, segura aí que a Yeshua ainda está por vir e precisa cozinhar mais um pouco. Não ir desesperado me salva. Ir a Hashem ou perguntar para o Rav o que Hashem quer de mim nessa situação. Isso sim. Porque se ele me colocou aqui, perguntar para uma pessoa maior o que Hashem quer de mim aqui. Mas não, Rav, você tem alguma segulá para me salvar daqui? Se Hashem colocou a gente aqui e a gente for salvo daqui, então talvez daqui a 120 anos Hashem vai perguntar, uou, ficou faltando um pedaço aqui nessa coroa maravilhosa com um monte de diamantes, ficou um diamante faltando. Porque você fugiu daquele teste que eu te dei, Hashem dizendo. Agora a gente consegue entender uma coisa muito, muito importante, pessoal, que não dá para a gente ficar se escondendo de todas as ondas que vêm ao nosso encontro da nossa vida. E tem uma Gemara no Tratado de Sanedrin que ela ilustra algo maravilhoso para a gente. Acompanhem comigo, olhem que legal. A Gemara fala na página 92b, o Rebbe de Kotsk, ele explica essa Gemara de uma forma impressionante. Na página 92b, no Tratado de Sanedrin, a Gemara conta que Nebuchadnezzar, o inimigo do povo Yehudi, quando ele conquistou o Bet HaMikdash para destruir ele queria fazer um cântico para Hashem. Então veio o anjo Gabriel, deu um tapa na boca dele e para ele aparentemente não louvar mais Hashem. E a pergunta que o Rebbe de Kotsk faz é, poxa vida, não é correto. Nebuchadnezzar veio destruir o Bet HaMikdash, ele teve o êxito, vamos falar assim, entre aspas, de conquistar o Bet HaMikdash, que é um êxito. Então ele falou, Hashem, quero te agradecer por isso. Veio o anjo, deu um tapa na boca dele, para que ele não possa louvar Hashem. O Rebbe de Kotsk pergunta, isso não é correto? Aparentemente, por quê? Deixa ele louvar Hashem, se é o que ele quer. O Rebbe de Kotsk é o seguinte, louvar Hashem quando é fácil, não é big deal. Hashem deu um tapa não para ele ficar quieto. Olhem que power, pessoal, a explicação do Rebbe de Kotsk sobre essa Gemara. Hashem deu um tapa na boca dele para falar o seguinte, deixa eu ver se depois que ele levar o tapa, ele vai continuar louvando Hashem. Porque se ele reagir louvando Hashem depois de um tapa, ou seja, quem me colocou aqui? Hashem, beleza? Merci beaucoup, Hashem. Não entendi por quê. Faz parte, a gente nunca vai entender Hashem da melhor forma possível. A gente não entende muita coisa também, porque nós somos nós e Hashem é Hashem. Então, obrigado. Agora, no momento que eu mandei o anjo Gabriel dar um tapa na boca dele, e aí ele já não fez mais o cântico, disse o Rebbe de Kotsk, esse tipo de shirá não é tão grande. David HaMelech fez shirá enquanto levava um tapa na boca. Yosef falou que Hashem teve atzlachá, deu sucesso para ele quando ele estava dentro do calabouço. Aí sim, eles entenderam em momentos de dificuldade que Hashem estava colocando cada um deles lá. Diferente de Nebuchadnezzar, quando levou um tapa, Hashem falou, e aí agora, que vai cantar? Se você cantar agora, você entendeu que fui eu. Senão, só está cantando porque você está orgulhoso do seu êxito. Isso aqui para mim não vale nada, disse Hashem. Fiquei pensando, faz tempo tive uma ideia, faz uns 15 anos atrás, queria compartilhar com vocês agora para terminar o shiur. Está escrito no último dos Tehilims, no fim do Tehilim, o número 150, que é o último Tehilim, bem no fim dele mesmo, talvez o último verso, penúltimo verso. Halilu betziltzele shama. Tradução, a gente fala todos os dias isso na reza, vamos louvar Hashem com pratos. Pratos tem dois pratos batendo pratos. Vamos louvar Hashem batendo os pratos. Eu sempre fiquei com a dúvida se vai louvar Hashem, como fala num verso antes e depois, com uma harpa, com um violão, bonito, mas louvar Hashem com um prato, batendo dois pratos um no outro, tem um barulho de atrapalhar, não é de louvar Hashem com pratos. Eu acho que David HaMelech estava falando
eu soube louvar Hashem com pratos. Eu tive pratos batidas na minha vida e eu soube tirar, acho que essa é a explicação, daquelas batidas, daqueles pratos, um batendo no outro, fazendo aquele barulho de agradável, desagradável, um louvor para Hashem. Então a gente fala todos os dias na tefilá de manhã, Halelu betzilzelei shama. Vamos louvar Hashem quando bater um prato com o outro. Que nos nossos olhos o barulho é desagradável, nos nossos olhos a situação é desagradável. Porque de fato daqui sim vai sair grandeza. Não tomara que já termine. A grandeza que vai sair daqui é porque quem me colocou aqui. E com essa história a gente termina, pessoal. Olhem como homens da nossa geração tinham essa perspectiva maravilhosa de sempre quem me colocou aqui. No dia 21 de Kislev, 4 dias antes de Hanukkah, do ano de 1944, Rav Yoel Teitelbaum, o Rebbe de Satmer, Zichrono Libraha, saiu do campo de concentração Bergen-Belsen. Ele foi transportado junto com aqueles outros que sobreviveram quando terminou a guerra para a Suíça e 4 dias depois, eles foram libertados 4 dias antes de Hanukkah, no dia 21 de Kislev, como a gente falou, dia 25 de Kislev de 1944, mais uma vez era Hanukkah, eles foram transportados, ficaram no campo lá de refugiados, 4 dias depois chegou o dia de Hanukkah, e muitos dos refugiados, no caso o Rebbe de Satmer também, foram acender a vela de Hanukkah. Isso por si só já é de se arrepiar. Quando ele foi acender a vela de Hanukkah, convidaram o Rebbe de Satmer para acender, ele tirou os pavios que estavam preparados para o primeiro dia, colocou a mão no bolso e colocou 2 pavios dele, um para o Shamash e um para a primeira vela do primeiro dia. As pessoas que estavam lá olhando falaram, Rav, 2 perguntas. Por que o senhor trocou o pavio? E a segunda pergunta é, de onde o senhor tem um pavio para a vela de Hanukkah? Disse o Rebbe de Satmer, e com isso a gente conclui. Semanas atrás, eu estava no campo. Por dias, semanas, meses, era uma eternidade. Eu não sabia aonde eu ia estar Hanukkah. Então, no último período longo, cada vez que eu tinha uma oportunidade pequena de, no meio aqui do campo de concentração, guardar um fiapo de tecido para fazer um pavio, eu guardava comigo. E quando falaram que a gente ia sair do campo, eu pensei em trazer uma coisa, aqueles 2 pavios que eu fiz comigo nos últimos meses, para onde quer que estão nos levando agora, acender a vela de Hanukkah. Por isso que eu fiz questão de pegar os pavios que eu fiz com muito carinho dentro de Bergen-Belsen para poder acender a vela de Hanukkah. Isso é ver literalmente luz no maior momento de escuridão possível dentro de um campo de concentração. Porque quem pergunta quem me colocou aqui entende que de verdade foi a Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Deus. Neste momento, meus queridos, a escuridão que seja se transforma na maior luz possível. Semana top a cada um de nós e que a gente saia daqui hoje muito melhor do que a gente já entrou.